essas vidas nessa hora. Alcança-os, ó Deus, com o teu grande poder. Deus maravilhoso. Tu és aquele Deus, meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, que ninguém, Senhor, é capaz de vencê-lo. Tu és, ó Deus, o grande e poderoso Deus. Maravilhoso, Senhor, eu te peço, opera, age poderosamente nessas casas, age poderosamente nessas famílias. Meu Deus, faz o que nós não podemos fazer, Pai. Age como não podemos agir nessas vidas. Em teu nome, Deus, opera, convence, Espírito Santo, muda a história, meu Deus, de vidas aqui presente através dessa live, meu Deus. É em teu nome que eu oro e te agradeço. Amém. Você aí diz amém, queridos. Glória a Deus. Já temos a irmã Sandra, né? A irmã Sandra tá aí. Moacir Fernandes Chaves. Marla, Deus abençoe, queridos. Deus abençoe vocês grandemente, sejam todos bem-vindos. Aleluias. Deus é maravilhoso demais, Deus é bom demais, Deus é poderoso demais. Amém? Glória a Deus. É você que pode e tem uma Bíblia aí, por favor, abre sua Bíblia. Lá em Provérbios, no capítulo 21, ou melhor, no capítulo 19, versículo 21. Oh, glória. Provérbios 19, 21. Diz assim a palavra de Deus: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluias! Muitos são os planos do coração do homem, mas o que vai prevalecer são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Propósito. Aleluias! Amados, você sabe, às vezes a pessoa fica, às vezes, se interrogando: para que eu nasci? Por que eu nasci? E essas perguntas, amados, têm resposta. Tem resposta, sim. Você nasceu para alegrar o coração de Deus. Você nasceu, vou repetir, para alegrar o coração de Deus. Você não nasceu para decepcionar, para entristecer o Espírito Santo de Deus. Você não nasceu para viver afastado de Deus. Você não nasceu para estar distante de Deus. Você não nasceu simplesmente por nascer. Não foi um acidente. Não foi obra do acaso. Não foi. Existe um propósito de Deus na sua vida. E você precisa cumprir esse propósito. O homem, quando entende que ele nasceu, o homem que entendeu que nasceu, ele não perde tempo com qualquer coisa que não seja o propósito pelo qual ele foi gerado. Quando nós sabemos, quando nós entendemos por que nós nascemos, por que nós estamos vivos, nós não ficamos perdendo tempo. Nós atentamos de verdade para os propósitos de Deus. A gente se volta para Ele. A gente se volta para Deus e passa a cumprir de fato o propósito de Deus para as nossas vidas. Amados, nós nascemos de Deus, nós nascemos para Deus, e é por isso que não tem nenhuma outra relação que possa preencher o vazio que um homem carrega. Porque o tamanho desse vazio é o tamanho de Deus. Não adianta o homem tentar ou querer viver sem Deus. Ele está até tentando, as pessoas até tentam, amados. Eles fazem de tudo
Mas o problema é que não conseguem. Eles começam a buscar em pessoas, preencher o vazio em pessoas. Eles começam a tentar preencher esse vazio que há dentro do homem, que ainda não tem de fato Deus no seu coração. Ele começa a buscar em coisas, ele começa a buscar em amizades, acha que o dinheiro vai suprir esse vazio, acha que as amizades vai suprir esse vazio, mas não tem como as coisas ou as pessoas preencher um vazio que só Deus pode preencher. Quero repetir para você, o vazio que tem dentro de um homem, o vazio que tem dentro do homem é do tamanho de Deus. E só Deus é que pode preencher esse vazio. Não adianta correr para as bebidas, não adianta correr para as farras, não adianta correr para aqui ou para acolá. É para Deus que temos que correr. É a Deus que temos que buscar. É a Deus que temos que servir. É ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que temos que nos render, nos prostrarmos a Ele. Reconhecer o Senhor Deus como o Senhor das nossas vidas, como Salvador. Só assim o homem será preenchido, né, por dentro. Não há nada, eu vou repetir para você, não há nada que possa preencher o vazio de Deus, o vazio que o homem tem da presença de Deus. Não tem como. Ele pode buscar em muitos lugares, em muitas coisas, em muitas pessoas, mas ele não irá encontrar. Só em Jesus. Então você nasceu com um propósito. Qual é o propósito, pastora? Agradar o coração de Deus, alegrar o coração de Deus com a sua vida. Não adianta, amados, a gente querer viver na contramão de Deus, porque não dá certo. O homem nasceu para depender de Deus. Foi para isso, amados. Você não nasceu para depender de pessoas, de coisas. Você nasceu para depender de Deus. Você nasceu para cumprir os propósitos de Deus. Você nasceu para alegrar o coração de Deus. Aleluias! Em todo o tempo, amados, o inferno tenta deturbar esta verdade. De todas as formas. O inferno investe para que você não viva esta verdade, o propósito de Deus. O inferno investe para que você não acredite que você de fato, verdadeiramente nasceu por causa de um propósito de Deus. Então, às vezes, Satanás fica colocando na mente da pessoa que ele nasceu foi porque foi um acidente, ele foi um caso não planejado, ele foi isso ou aquilo outro. Então, uma série de coisas que Satanás fica tentando colocar na cabeça da pessoa. São investimentos do inferno na vida do homem para que ele não viva os propósitos de Deus. Para que ele não decida viver para Deus, para que ele não aceite de fato os planos e os propósitos de Deus para a vida dele. Então o inferno sempre vai tentar te convencer do contrário. Você está entendendo, amados? Mas eu quero dizer mais uma vez para você, você nasceu e está vivo até agora por causa dos propósitos de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Deus nos fez completo nele, mas o inferno nos faz acreditar que podemos viver sem ele, sem Deus. Você acredita, amados? O inferno investe para que o homem acredite que pode viver sem Deus, que pode viver sem o Senhor. Mas isso não é verdade. Não é verdade.
O homem começa, amados, a achar que pode fazer tudo bem, todo mundo pode fazer o que quiser. Mas nós não temos que esquecer das consequências de tudo que fizermos. Deus nos fez para ser livres, mas é nele. Mas o inferno faz a pessoa acreditar que ele pode viver livre, fazendo tudo o que quiser. Ficando com quem quiser, bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando. Então, o homem acha que liberdade é isso, amados. É fazer tudo que dá na telha, tudo que vem à cabeça dele. Então, o homem não tem noção do que é a verdadeira liberdade. Então, ele acha que ele pode fazer tudo, e ele fazendo tudo é porque ele é livre. Mas é o contrário. Você está entendendo? Mas é o contrário. Ele é escravo das suas vontades. Ele é escravo da carne. Ele é escravo de Satanás. E ele não entende isso. Que Satanás tem escravizado ele para fazer, né? Para achar que é livre, para fazer tudo o que imagina, que quiser. E aí ele pensa, eu sou livre, eu posso ir, eu posso vir, eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Então ele se acha livre por causa disso. Mas eu quero repetir, é uma mentira de Satanás. É uma mentira do diabo. O diabo, o inferno, ele tem investido para mostrar ao homem uma falsa liberdade, uma falsa alegria, uma falsa paz. Então ele vai nas festas, ele bebe, ele fuma, ele dança, ele faz isso, ele faz aquilo outro e está alegre, feliz. Mas quando tudo isso passa, vem a realidade. Vem a realidade. Aquela alegria foi passageira, era passageira, ela só durou aquele momento. Ela só durou enquanto ele estava rodeado de pessoas, de amigos, naquele ambiente em que ele achou felicidade, né? Mas tudo isso são estratégias do inferno para atrair o homem para distante de Deus. Eu posso tudo. Aqueles que pensam, eu sou livre. Eu posso sair a hora que eu quiser, voltar a hora que eu quiser, fazer o que quiser. Mas tudo isso realmente passa. Tudo isso realmente é ilusão, é verdade. Disse Salomão, né, uma certa vez. Tudo isso é ilusão. Amados, e muitas pessoas estão iludidas hoje, fazendo certas coisas e achando que estão fazendo certo. Estão completamente iludidos. Satanás tem deturbado essa verdade. E as pessoas não têm vivido verdadeiramente como é para ser, como Deus quer e sonhou para elas. Sabe, hoje o jovem acha que namorar, ele tem que fazer logo, né, tudo que um casal casado de fato faz. Então, amados, a verdade está totalmente distorcida no mundo hoje. Parece que tudo é normal, tudo pode. Mas aquele texto que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Você está entendendo, amados? Nós temos que ter esse entendimento da palavra de Deus. O homem que entendeu que nasceu, para que ele nasceu, ele não perde tempo com qualquer coisa que não seja o propósito pelo qual ele foi gerado. Não perca tempo com aquilo que não é de fato o propósito de Deus para a sua vida.
Não perca o seu tempo com coisas banais, com futilidades, com coisas que desagradam a Deus, com coisas que te afastam da presença de Deus. Mas comece a de fato viver o propósito de Deus para a sua vida. Viva os propósitos de Deus para a sua vida. É isso que temos que viver, amados, e entender. Você nasceu para um propósito. Sabe qual foi o propósito? Eu já até falei no início, mas eu vou falar de novo. Você nasceu para estar conectado com Deus. Você nasceu para estar vivendo uma vida com Deus e fazendo o que agrada a Deus. Você nasceu para estar conectado com Deus. Você nasceu para viver uma vida com Deus. Você nasceu para agradar a Deus, para alegrar o coração de Deus, para viver os propósitos de Deus. Você entende, queridos? Então não adianta eu tentar viver a minha própria vida, porque eu não terei êxito, eu não terei sucesso. Eu preciso viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu preciso voltar ao propósito original de Deus para a minha vida. Amém? O pecado, amados, tem roubado isso das pessoas. O pecado tem afastado o homem do propósito de Deus. O pecado tem afastado o homem da presença de Deus. O pecado tem cada vez mais distanciado o homem do propósito de Deus. Mas nessa noite eu quero te convidar a lançar fora, a se arrepender, a lançar fora da sua vida tudo que tem afastado você de Deus. Tudo que tem distanciado você de Deus. Seja o que for, está distanciando você de Deus e dos seus propósitos, então, meu irmão, você tem que jogar fora. Você tem que lançar fora da sua vida. Você tem que abrir mão de tudo isso que está impedindo você viver os propósitos de Deus para a sua vida. Então comece a, de fato, viver para Deus. Glória a Deus. Viva o que Deus preparou para você. Oh, glória a Deus. Você nasceu para Deus. Você precisa entender que nasceu para Deus. Você nasceu para o Senhor Jesus. Então vamos, amados, viver essa obra maravilhosa do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos viver esse tempo, um novo tempo para Deus. É o tema que eu dei para o culto especial de mulheres. Um novo tempo. Vamos viver esse novo tempo. Deus tem uma nova história para você. Se por algum motivo você se afastou do propósito de Deus para a sua vida, ainda tem jeito, ainda temos tempo para voltar, para consertar. Você está entendendo? Para viver os propósitos de Deus de verdade. Para fazer o que realmente tem que ser feito de verdade. Para sermos o que de fato o Senhor nos chamou para sermos. Ainda temos tempo para viver um tempo que Deus preparou para nós. Aleluias! Homens e mulheres de Deus, vamos viver esse novo tempo para Deus. Glória a Deus, para Deus. Seja você a pessoa que vai mudar a história da sua casa, a história da sua família, a história do seu bairro, porque você começará de fato a viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Para de fugir de Deus, para de fugir dos seus propósitos, para de negligenciar a palavra de Deus, para de se esconder, né? Como diz algumas pessoas, atrás da Bíblia.
Vamos viver de verdade o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Vamos viver esta palavra. Vamos cumprir esta palavra. Vamos viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós não temos mais tempo a perder. Você não tem mais tempo a perder. Jesus já está voltando. A qualquer momento, Jesus volta e levará a sua igreja. E como nos apresentaremos diante de Deus? De mãos vazias? Ah, Senhor, não tinha tempo, Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu trabalhava demais. O Senhor sabe o quanto eu chegava cansada. O Senhor sabe o quanto, meu Deus, eu queria, mas nunca dava. Será que são essas desculpas que daremos ao Senhor? O Senhor sabe que eu tinha muitos negócios. A Bíblia diz que nós temos que ajuntar tesoura no céu, não é na terra. Você está entendendo? Nós temos que viver para Deus, não é para nós, não é para as nossas coisas. Não, eu não estou dizendo para você que você vai deixar tudo, vai deixar tua casa, vai deixar tua família, tu não vai fazer mais nada. Não é isso, não entenda dessa forma. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então eu preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu preciso saber dar prioridade ao que de fato é prioridade. Às vezes nós estamos trocando as coisas, invertendo as coisas, vivendo as nossas prioridades, mas não de fato o que é prioridade para Deus. Você está entendendo, amados? Muitas pessoas estão vivendo a sua própria vida, ao seu bel prazer, aquilo que realmente vem na cabeça. Então eles se acham que são livres, são libertos. Então por essa liberdade que eles têm, eles podem viver tudo que vier à cabeça. Fazer tudo o que eles quiserem, porque são livres, mas essa liberdade é uma liberdade mentirosa, é uma liberdade falsa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta você ter tudo nessa terra, nesta vida, se o principal você não garantiu? Se o principal você não tem? Se o principal você não tem realmente priorizado? Amados, nós precisamos despertar e acordar para vivermos de fato o evangelho que realmente tem que ser vivido. Nós precisamos despertar para viver a vida que Deus preparou para nós. Viva os propósitos de Deus para a sua vida. Você nasceu para alegrar o coração de Deus. Você nasceu para viver para Deus. Você nasceu para cumprir os propósitos e o chamado de Deus para a tua vida. Não adianta nós fugirmos disso. Vamos passar a viver de fato o que Deus realmente tem para nossas vidas. Olha só. Vou ler o texto novamente. Muitos são os planos do homem. Não é problema nenhum você fazer planos, você fazer projetos, você ter sonhos, ideais, né? Não tem nenhum problema com isso. O problema é a gente querer viver só os nossos sonhos. O problema é nós queremos viver só as nossas coisas, fazermos só aquilo que é nosso. Nós até projetamos sem colocar Deus, sem pedir direcionamento para Deus, se é isso de fato que Deus quer, se Deus aprova isso mesmo. E aí, sabe qual é o que Satanás às vezes faz? Começa a tudo dar certo, sabia? As pessoas começam a viver porque está dando certo. Ele está distante de Deus, está distante da casa de Deus, mas lá fora as coisas estão dando certo. Você está entendendo? É uma falsa liberdade.
Satanás trabalha às vezes para dar certo, só para você se manter distante dele, de Deus. Ah, mas o trabalho está indo, ó, uma maravilha, mas ele não tem mais tempo para Deus. Ele não tem mais. Ah, mas isso aqui está dando certo demais, mas ele não pode mais ir à casa de Deus, ele não pode mais dobrar o joelho e falar com Deus, ele não pode mais ler a Bíblia, ele não pode mais estar congregando em comunhão, não pode mais. Então, às vezes, são falso sucesso, falsa prosperidade. Você está entendendo? É só uma isca que Satanás deu e ele pegou. Ele não foi consultar a Deus. Ele não foi orar para Deus. Pedir direcionamento ao Senhor. Senhor, isso é projeto de Deus. Isso está nos planos de Deus para a minha vida. Porque quando nós vivemos, como o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Então, quando Cristo está em mim, eu não tomo decisões assim. Eu preciso consultar a Deus. E eu preciso orar pedindo a Deus o discernimento para eu saber se de fato aquilo é de Deus. Embora às vezes está dando certo. Mas será? Eu tenho que analisar. Será que isso vai me afastar de Deus? Será que isso vai verdadeiramente me aproximar de Deus? Eu viverei para Deus? Eu viverei os propósitos de Deus? Você entende? Não permita que as circunstâncias, que os problemas pare você. Interrompa a sua caminhada com Cristo. Não permita que as coisas da vida tirem o seu tempo para Deus. Não permita, amados. Nada pode ser mais importante do que o reino. Nada pode ser mais valioso do que você acumular tesouro no céu. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem para que ninguém, para que Satanás não venha roubar a tua coroa. Não venha roubar os tesouros que você pode construir no céu, na eternidade. Seja mais esperto, mais inteligente que Satanás. Esteja sempre em oração, vigilante, buscando a Deus. Glória a Deus, você nasceu para Deus, então não fuja dele, viva para ele. Mergulhe na presença dele. Vamos parar com desculpas, porque isso não funciona com Deus. Não funciona. Nós precisamos viver as verdades de Deus. Nós precisamos ser pessoas transparentes, porque Deus nos conhece por dentro. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações. Ele sabe a intenção das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas palavras. Ele sabe a intenção do coração do homem. Então vivamos uma vida clara, transparente diante de Deus. Paremos, amados, de usar desculpa como desculpa para justificar os nossos erros, as nossas falhas, porque não estou fazendo, porque não estou indo, porque não estou isso aqui. Vamos parar com isso e vamos assumir a responsabilidade que nos foi dada. O Senhor confiou em nós. Igreja do Senhor Jesus, o Senhor confiou em você. Será que você realmente está merecendo esta confiança? Você está cumprindo seu chamado, seu propósito? Será que Deus te deu um talento e esse você enterrou? Umzinho só que você recebeu e esse mesmo você não tem feito nada. Nada. Um só talento que você recebeu e esse mesmo você não tem feito nada.
Você ainda está usando de desculpas. Além de não fazer nada, ainda tem muitas desculpas aí. Vamos parar com isso e vamos viver para Deus. Vamos viver o que Deus já preparou para nós. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer o que deseja o seu coração. Esse é um dos motivos para alcançarmos a vitória. Esse é um dos motivos para conquistarmos bênção ou para sermos, amados, abençoados por Deus. É agradar o coração de Deus. Você nasceu para alegrar, para agradar o coração de Deus. Você tem feito isso? Ou você está entristecendo o Espírito Santo de Deus? Com as suas mentiras, com as suas falta de transparência, com as suas desculpas. Ah, eu não estou indo por causa disso, pastora. Eu não estou fazendo por causa disso. Não, minha gente. Olha, quando a gente quer, a gente sempre dá um jeitinho, né? Vamos fazer, amados, o que realmente, como igreja do Senhor Jesus, temos que fazer. Você está entendendo? Vamos voltar correndo para os braços do Pai. Deus te espera de braços abertos. Mas chegará um tempo que não haverá mais essa graça. Não haverá mais esse tempo. Chegará um tempo que não haverá mais tempo de se arrepender, de fazer o que tem que ser feito, de servir a Deus, de se congregar, de estar na igreja, em comunhão. Você está entendendo? Você não é uma igreja virtual, você é uma igreja que realmente ama estar na casa do Pai em comunhão. Você está entendendo? Nós não somos uma igreja que temos pastores virtuais. Nós não somos uma igreja que temos pastores e irmãos virtuais. Não! Nós somos uma igreja que amamos viver em comunhão, como assim fazia a igreja lá no passado, a igreja primitiva. Você está entendendo? Então, para isso, eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso exigir um pouco mais de mim. Você está entendendo? Eu preciso. Você entende, amados? Mas eu preciso me esforçar um pouco mais, porque senão eu não consigo. Você não consegue. O inferno tem se posicionado para roubar o seu chamado, fazendo você se distrair, fazendo você acreditar nas mentiras de Satanás. Satanás está distraindo muita gente esse tempo, amados. Sabe? Com internet, com isso, com aquilo outro. Tem tanto entretenimento, tanta distração para o crente, que ele não precisa mais se levantar e ir à casa de Deus. Meu irmão, esse tempo passou. Nós já estamos de volta na casa do Pai. Você não é igreja virtual. Você é a igreja do Senhor Jesus, que ama e que precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. A pessoa não consegue sobreviver por muito tempo, tão distante assim, amados. Nós precisamos voltar e voltar com tudo. Diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Então, amados, nós precisamos valorizar esse tempo agora, porque é um novo tempo. Tudo não é mais como antes. Nada mais é como antes. Tudo mudou. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Quando você se perguntar, para que eu nasci? Eu quero dizer a você, você nasceu por causa do propósito de Deus. Você nasceu para alegrar o coração de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora nesse momento. Meu Deus, eu oro apresentando mais uma vez essas vidas, Pai. Essas pessoas que estão comigo, ó Deus, todas as semanas, todos os sábados. Meu Deus, eu apresento essas vidas, meu Deus, e te peço a tua graça, a tua bênção sobre a vida delas. Fortalece, meu Deus, dê a tua graça, dê a tua força sobre a vida deles, Pai.
em nome de Jesus. Seja alcançada. Seja alcançado agora pela presença do Espírito Santo. Seja fortalecido, cheio da presença da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amados, amanhã eu estarei gravando um vídeo e vou estar postando, falando um pouquinho sobre o nosso culto especial.